Olá, meu nome é Ana Luísa Silveira Viana, eu sou do Grupo 3 do Trabalho de Antropologia Jurídica e nós vamos apresentar sobre o Extremo Oriente. Os integrantes do grupo são eu, a Janaína Xavier, a Letícia Gabriela, o Davi Morato, a Diana Henriques, a Kélia Costa, a Maria Luísa, o Luca Rodrigues, a Clarice Lene, o Jean Vitor, o Pedro Gabriel, o Kelton, a Bruna Agnes e a Thaís Raíssa. Pedro Gabriel. O Extremo Oriente é também chamado de Ásia Oriental e ele é localizado no continente asiático, na costa leste, e é uma das regiões mais populosas do mundo, englobando vários países como China, Japão, as duas Coreias, o Taiwan, Hong Kong, Mongólia e Macau. A China é uma das civilizações mais antigas do mundo e, devido a isto, possui uma riqueza de informações culturais muito ampla. Como ponto principal de um dos costumes chineses, nós pontuamos a obediência e a deferência à hierarquia. A ordem na China é colocar em primeiro lugar os homens mais velhos, depois os homens mais jovens, depois as mulheres mais velhas e, por último, as mulheres mais jovens. A interação social é regida pelo confucionismo, que prevê valores como honra, dignidade, lealdade e respeito à antiguidade. O Japão é uma ilha situada ao leste da costa asiática e é uma civilização que possui uma cultura muito distinta da cultura ocidental. Um dos principais pontos culturais do Japão é o taiko, que engloba uma variedade enorme de instrumentos de percussão japoneses. E é muito comum esses instrumentos em todas as apresentações culturais do Japão. A Coreia do Norte é atualmente caracterizada por muitos especialistas como um regime totalitário, é um governo fechado, comandado pelo governante Kim Jong-un, e eles obedecem à ideologia Dutch, uma ideologia de autossuficiência nacional que prega o intenso culto à família do Kim Jong-un e seus antecedentes. O tema central da expressão cultural da Coreia do Norte é tirar o melhor do passado e descartar os elementos capitalistas. Eles se intitulam como um Estado socialista autossuficiente. A Coreia do Sul é atualmente um dos principais tigres asiáticos em ascensão. Ela divide fronteira com a Coreia do Norte, apesar de ter um sistema completamente diferente. O governo da Coreia do Sul é notadamente capitalista e eles investem muito em tecnologias de ponta, o que fez a economia deles desenvolver muito nos últimos tempos. Um dos principais símbolos culturais da Coreia do Sul é o K-pop, que é uma música pop coreana que faz sucesso no mundo todo, e a principal banda dessa música, desse estilo musical, é o BTS. Taiwan, popularmente conhecida como Formosa, é uma pequena ilha na costa sudeste da China e, embora seja uma província chinesa, possui uma forma mista de governo com certa autonomia e também se auto-intitula República da China. A cultura de Taiwan é muito diversificada e, atualmente, a ópera de Pequim, a cultura aboringe, as marionetes taiwanesas, a moderna dança ocidental, as apresentações dos fantoches e vários diferentes tipos de drama coexistem em Taiwan. Bom, Hong Kong é uma ilha que pertencia à China e foi colonizada pela Inglaterra de 1842 até 1997, por isso sofre a influência do comunismo e do capitalismo no país, além das línguas oficiais serem o inglês e o chinês. A ilha é um dos maiores tigre asiático da atualidade por conta do investimento externo que receberam após a Segunda Guerra Mundial. Por conta disso, é a maior densidade populacional do mundo, algo em torno de 6.300 pessoas por quilômetro quadrado. A religião oficial do país é o budismo, o taoísmo, catolicismo, protestantismo e o islamismo. No início do século XXI, ainda teve o reconhecimento do confucionismo e da religião popular chinesa como parte da herança cultural. Atualmente, a democracia em Hong Kong vem sofrendo diversos ataques por conta de uma série de medidas que o governo local, apoiado por Pequim, aplicou que fere a liberdade de expressão do país. Muitos canais de informação do país tiveram que encerrar suas atividades por conta da Lei de Segurança Nacional aplicada pelo governo, que restringe a atuação da imprensa em Hong Kong. O processo eleitoral foi corrompido ao ponto que apenas os representantes pró-Pequim poderiam participar. A Mongólia é um país cujo idioma é o mongol e a religião predominante é o budismo e as práticas xamânicas.
O país ele tem muita dificuldade no cultivo por ser pobre em terras férteis e ter o clima muito rigoroso para o cultivo. A maioria dos habitantes imigram temporariamente para Taiwan, Coreia do Sul e a China com o intuito de trabalhar, já que a principal atividade por muitos anos na Mongólia era o pastoreiro e hoje em dia não está sendo mais rentável. O país chegou a adotar o socialismo e atualmente é um país que reflete muito as divergências históricas que se passaram ao longo do tempo. Ele tem um contraste entre a tradição e a modernidade, a pobreza e a riqueza, e a maioria dos habitantes hoje é pobre e vivem com 1,95 dólares por dia. Macau é um país conhecido pelo seu intercâmbio multicultural, principalmente entre a cultura chinesa e ocidental. Durante 450 anos de sua história, foi colonizado por Portugal, e as línguas oficiais é o português e o chinês. Macau também é uma região administrativa especial da República Chinesa e sua economia, em grande parte, é baseada em jogos e cassinos. Além disso, o turismo agrega positivamente à economia da cidade. Por ser um ponto de encontro cultural, Macau reconhece diversas religiões como oficiais dentro do país. Religiões cínicas. As religiões cínicas podem ser divididas em três: o budismo, fundado por Siddhartha Gautama, o Buda, o taoísmo, fundado por Lao Tse Tang, e o confucionismo, fundado por Confúcio. Budismo. O budismo surgiu na Índia no século VI a.C., quando Siddhartha Gautama resolveu transmitir seus ensinamentos para acabar com o sofrimento. Ele é caracterizado por uma série de orientações que conduzem os seres humanos a abandonar todas as suas falhas, como a raiva e os ciúmes, a fim de desenvolver qualidades como o amor, sabedoria e a generosidade. Todos os praticantes dessa religião buscam alcançar o Nirvana, que seria o estágio mais avançado, marcado pela paz e a tranquilidade com sabedoria. A obra Buda, de Osamu Tezuka, originalmente publicada entre os anos 70 e 80, chegou em 2005 no Brasil pela editora Conrad e conta, em quadrinhos, a história de Siddhartha, antes mesmo de passar a se chamar Buda. Fala também sobre sua jornada de descobrimento dos princípios que posteriormente se tornariam a base para o budismo como o conhecemos. Taoísmo surgiu em meados do século II a.C., durante a dinastia de Han, e foi criada por Lao Tse Tang, que em seu livro Tao Te Ching prega a harmonia da natureza com o ser humano e traz muitos ensinamentos religiosos e filosóficos. O taoísmo ficou conhecido mundialmente por meio das artes marciais que utilizavam seus ensinamentos, como o equilíbrio entre Yin e Yang. Existe atualmente por volta de 20 milhões de adeptos dessa religião no mundo. Os três puros, representados na imagem, representam os princípios supremos do taoísmo. Lançada em 2005, a série animada The Last Airbender da Nickelodeon conta com vários ensinamentos sobre taoísmo, vindos do emblemático personagem Chiweiro e sua jornada para ensinar ao sobrinho sobre os três tesouros do taoísmo, que são humildade, simplicidade e a piedade. Assim, a frase contida no slide é uma das preferidas pelos fãs, pois busca refletir esses princípios. Confucionismo. O confucionismo se originou na China no século VI a.C. pelo filósofo Confúcio. Durante a dinastia Han, ele se tornou a religião oficial do governo, chegando à posição de uma ortodoxia oficial e sendo matéria básica para a formação e a seleção de funcionários públicos, os chamados mandarins. Confúcio pregava a harmonia entre todos, de modo que o senso de humanidade é um dos fundamentos dessa religião. Atualmente, ela é vista como um patrimônio histórico e cultural na China. As 5 virtudes essenciais dessa religião são: primeiro, amar ao próximo; segundo, ser justo; terceiro, ter comportamento adequado; quarto, ter consciência da vontade dos céus; e quinto, cultivar a sabedoria e a sinceridade. Neste contexto de respeito ao Estado, aos mais velhos e figuras patriarcais, o sistema linguístico de tratamento às pessoas, inspirado no neoconfucionismo, fez com que perguntar a idade se tornasse algo comum, e muitas vezes até indispensável na Coreia do Sul. Pois dessa forma, é possível saber qual o grau de respeito e sufixo deverão estar presentes nas palavras durante uma conversa.
Isso se reflete também na etiqueta à mesa e regras para se beber com pessoas mais velhas. Cultura cínica. Alguns pontos interessantes na cultura cínica são a linguagem, que é baseada em ideogramas, a escrita e a caligrafia, que estão entre as artes tradicionais chinesas e começou na dinastia Shang há 3,6 mil anos, e é dividida em 5 categorias: o selo, oficial, formal, corrida e cursiva. Costumes. A obediência e a deferência à hierarquia estão entre os costumes mais rígidos na sociedade chinesa. O dragão chinês representa a grandiosidade, coragem e o vigor. Ele é o símbolo da cultura chinesa desde a antiguidade. Hinduísmo. O hinduísmo não possui fundador, porém acredita-se que ele tenha surgido no período pré-clássico, de 1500 a 500 a.C., na Idade do Ferro da Índia, quando os Vedas foram escritos pelos invasores arianos, estabelecendo um conjunto uniforme de crenças e formando o hinduísmo védico, onde se cultuavam os deuses tribais. Os principais preceitos do hinduísmo são o Dharma, que é viver de maneira correta de acordo com a casta, o Artha, que almeja ganhos materiais por meios legais, o Kama, que busca o prazer físico por meio dos sentidos, e o Moksha, que é alcançar a iluminação e se libertar da reencarnação. A imagem ao lado retrata um dos principais símbolos do hinduísmo, chamado Om ou Am. Ele representa um som ou sílaba sagrada comumente entoado no início da maioria dos mantras. Significa vigília, sono profundo, não dualidade, ilusão e sonhos. Em 2016, a Pixar lança um curta chamado Sanjay Super Team. A obra, que é de autoria e baseada na vida do animador Sanjay Patel, conta a história de um garotinho que encontra dificuldade em compreender a complexidade dos costumes e dos deuses da religião de seu pai. Isso em relação à cultura dos heróis ocidentais. Deuses hindus. Existem atualmente mais de 33 milhões de deuses e deusas hindus. Desses, os principais são a tríade hindu, formado por Brahma, que é o deus criador do cosmos e de todos os seres vivos, Vishnu, responsável pela preservação, mantendo o universo e a vida e sustentando-as por meio dos princípios da ordem, da retidão e da verdade, e Shiva, representa a morte e dissolução. Ao lado vemos o retrato desses três deuses. Cultura hindu. Na cultura hindu existe o sistema de castas, que marca a diferença entre indivíduos indianos, seja por religião, matrimônio, território em comunidade, ocupação ou ainda nascimento. Outro ponto relevante é que para os hindus as vacas são consideradas a segunda mãe dos humanos, pois proporcionam o necessário para a sobrevivência, sendo, portanto, considerada sagrada. Outro ponto é que acredita-se que viver peregrinando ajuda a alcançar o moksha mais rápido, ou seja, a sair do ciclo de reencarnações. E também os rios são vistos como sagrados. Dentre eles, o mais sagrado é o rio Ganges. Acredita-se que ele lava todos os pecados de quem se banha nele. Agora nós vamos falar um pouco sobre como funcionam os funerais no Extremo Oriente. Inicialmente, existe uma mistura de religiões, portanto, os ritos vão variar de acordo com cada religião do familiar. Na cultura cínica, nós vamos abordar, primeiramente, que na região central a cultura cristã predomina, e em Hong Kong, devido à falta de cemitérios, é incentivada a cremação. Logo, são cerimônias similares às do Ocidente. Já na tradicional budista, acredita-se que quando alguém morre, o ambiente fica poluído, logo se torna um evento de purificação do ambiente. Além disso, esse velório ele pode durar de 3 a 7 dias. É relevante abordar também que a vestimenta, a cor dessa vestimenta, pode indicar a relação que o defunto tem com aquela pessoa presente na cerimônia. Por exemplo, os irmãos costumavam usar preto. Atualmente, as cores mais comuns são o preto e o branco. Já na cultura hindu, destaca-se que eles não sepultam os seus mortos, eles cremam, porque acreditam que se o corpo for queimado, o espírito poderá ser reencarnado novamente. Na religião deles, é ensinado que o corpo é formado por 5 elementos: fogo, água, ar, terra e éter. Portanto, quando alguém morre, é porque um desses elementos se apagou. Destaca-se também que o filho homem é quem preside a cerimônia da cremação.
Então, se o falecido não tem um filho homem, por algumas doutrinas, ele é considerado amaldiçoado. Em relação aos casamentos no Extremo Oriente, a gente vai destacar que na cultura cínica, a China possui em seu território mais de 50 etnias, então dificilmente um casamento vai ser igual ao outro. Entretanto, normalmente eles ocorrem em grandes salões de hotéis e são extremamente decorados. O vestido tradicional utilizado pelas noivas é o quipão. Entretanto, o vestido de casamento ocidental tem se tornado cada vez mais comum. E os convidados do casamento devem também presentear os noivos com envelopes vermelhos contendo dinheiro dentro. Na cultura hindu, o casamento é uma cerimônia muito longa e bastante elaborada. São várias etapas e cada uma dessas etapas ressalta um aspecto da vida que os noivos terão que seguir depois de casados. Na etapa da preparação, os noivos têm seus corpos devidamente ornamentados para a cerimônia. Os ramos que são desenhados na mão da noiva é feito com uma tintura de rena e isso indica o status social da noiva. Ou seja, quanto mais complexo e quanto maior é esse desenho, maior a posição e prestígio social da família dela. A cultura hindu é uma das culturas mais antigas da humanidade e as suas raízes influenciou diversas religiões. Os grandes sábios que a humanidade já conheceu já estiveram na Índia, muitas vezes de passagem ou às vezes de morada. Siddhartha Gautama, o Buda, foi o príncipe indiano, líder do clã Sakya, que abdicou do conforto de seu reino para dedicar-se à busca espiritual. Ao atingir a iluminação, Samadhi, empenhou a sua vida a transmitir ao mundo a sabedoria encontrada. Além disso, outro grande mestre foi o Bodhidharma, que nasceu na Índia no século V e difundiu os ensinamentos da cultura hindu na China, aonde viveu até a sua morte, e neste período foi amplamente reconhecido pelos ensinamentos das artes marciais, não apenas em Shaolin, como por todo o continente. Além disso, grandes mestres hindus contribuíram consideravelmente no campo da ciência. Dentre eles, Aryabhata foi um dos primeiros e principais astrônomos e matemáticos. O primeiro homem que transmitiu os ensinamentos da álgebra e astronomia com enorme precisão, em data muito anterior à descoberta aclamada pela cultura ocidental. Foi acompanhado pelo astrônomo Varamihir, que descreveu as forças da gravidade mais de um milênio antes de Isaac Newton. Mais conhecido ainda é Bhaskara, filósofo que foi um gênio da álgebra, aritmética e geometria, cujos escritos inspiraram viajantes persas e gregos e também influenciaram a ciência ocidental. Curiosidades. Os deuses hindus, ainda que tenham gênero, masculino ou feminino, são considerados de duplo gênero, o que significa que eles ou não têm gênero ou representam ambos. Uma outra curiosidade é que o hinduísmo não apresenta nenhum fundador e nenhuma origem em sua história, o que faz desta religião bem diferente das demais. Os budistas, por exemplo, eles não possuem hierarquia em sua religião. Em determinadas ramificações, um monge budista vive sozinho ou no mosteiro, onde conta com pouquíssimos bens, uma roupa, uma tigela para fazer as refeições, um colar com 108 contas para usar enquanto medita, uma lâmina para raspar a cabeça e um filtro de água. Portanto, nenhum outro lugar deu à espiritualidade mundial uma contribuição tão grande quanto a Índia. Mais do que qualquer outro povo, os indianos deram mostras de uma incrível versatilidade espiritual, que inspirou muitas outras nações e deu neste nosso século XX uma ajuda muito necessária às civilizações ocidentais, tão deficiente no que se refere às coisas do espírito.